Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Agradeço aí a audiência de vocês. Para a gente tem sido um enorme prazer pela Sociedade Paulista de Infectologia estar aqui com vocês discutindo temas de grande importância na nossa prática clínica. Então, hoje temos um tema muito importante, né? Primeiro, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os avanços diagnóstico e tratamento da tuberculose, e logo a seguir vamos discutir qual o papel do quantiferon, do IGRA, né, no diagnóstico da tuberculose. Para isso, nós temos duas palestrantes excelentes, amigas, pessoas que eu convivo há muitos anos e conheço a capacidade de cada uma delas. Então, primeiro, nós vamos ouvir a Sumire Sacabi, doutora Sumire Sacabi, que vai falar sobre os avanços no diagnóstico e tratamento da tuberculose, o que mudou na epidemiologia da tuberculose no Brasil com a pandemia de Covid-19. A doutora Sumire é infectologista do Hospital 9 de Julho e responsável pela unidade terciária de atendimento de co-infectados por HIV e tuberculose do CRT-DST-AIDS do estado de São Paulo. E logo a seguir, a doutora Lígia Pierrotti, vai conversar com a gente sobre o impacto do IGRA, né, do quantiferon, no diagnóstico de tuberculose latente nos pacientes imunodeprimidos. A doutora Lígia é médica do grupo de infecção em paciente imunodeprimido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, infectologista da unidade de transplante renal, também do HCFM-USP, e coordenadora médica da infectologia do DASA. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui com a Sumire e a Lígia, estamos entre amigos e amigas. Então, para mim, realmente é um grande prazer estar apresentando elas aqui. E vamos lá. Então, começamos aí pela Sumire. Eu só queria já nesse início, né, já temos mais de 100 participantes aí subindo, convidá-los também para o Congresso Paulista de Infectologia, nosso 12º congresso, que acontecerá de 30 de novembro, 1, 2, 3 e 4 de dezembro. Então, será todo em plataforma virtual, congresso organizado com muito carinho, né, com todo o perfil científico, com convidados de excelência. Tivemos um recorde de trabalho, estava conversando com a Sumire agora, tivemos 583 trabalhos inscritos. Realmente para a gente é um motivo de muito orgulho, né? E todos os trabalhos serão publicados num suplemento especial do Brazilian Journal of Infectious Disease, né? O BJD, que é a nossa revista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, queria aqui agradecer e, primeiro, por favor, Sumire. Boa noite a todos e a todas. Edu, de novo, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada pelo convite, de verdade. É uma alegria muito grande estar aqui. A gente conversava um pouquinho mais cedo de como é engraçado, né? Na hora que dizem, ninguém mais pode se encontrar. E aí a SPI vai lá dar um jeito de a gente estudar junto toda terça-feira. E eu tive a oportunidade de assistir algumas das reuniões e de excelente, altíssimo nível, e eu desejo de verdade que essa seja um dos saldos positivos que vão ficar mesmo quando o Covid passar. Obrigada mesmo pelo convite, Edu. Peço desculpas se alguém aqui estava na nossa conversa no Hepatoaides que aconteceu recentemente. A apresentação de hoje é bastante parecida e versa sobre o mesmo tema. Então, a ideia é conversar um pouquinho de como o Covid impactou ou impacta a tuberculose no nosso meio e comentar alguns avanços aí no manejo da tuberculose.
Esse é o conflito de interesse que eu tenho para declarar. Eu participo do estudo Previne, que é um estudo coordenado pela Universidade Johns Hopkins, do qual o CRT é um dos centros participantes, e que avalia a implementação do quantiferon em pessoas vivendo com HIV. A tuberculose e o COVID, eles compartilham uma série de similaridades, em que pese as duas doenças causem uma diversidade de sintomas, as duas doenças são primordialmente infecções respiratórias, de transmissão por via inalatória de pessoa a pessoa. Tanto o COVID quanto a tuberculose podem ser diagnosticadas de forma rápida, através de diagnósticos moleculares. Para o controle e para a prevenção das duas doenças, a máscara é uma ferramenta cardinal. E, além disso, a avaliação de contatos também é importante no controle das duas doenças. Pessoas que adoecem com TB ou com COVID podem passar por privações sociais e econômicas catastróficas, tanto para o indivíduo doente, como também para o seu entorno e para a sua comunidade. Então, como a gente vê, há muitas coisas paralelas. Duas coisas que são muito diferentes numa doença e na outra são, enquanto um indivíduo com COVID deixa de transmitir, deixa de ser infectante pela própria evolução natural da doença, então, na maioria das vezes, em 10 a 14 dias, uma pessoa com COVID deixa de infectar as outras pessoas, as pessoas doentes com tuberculose só vão parar de infectar quando adequadamente diagnosticadas e adequadamente tratadas. E outra diferença fundamental é que, dentre as estratégias para o controle das duas doenças, a tuberculose conta com uma ferramenta extra, que é o tratamento da sua forma latente. No próximo slide, eu trago números para a gente visualizar o impacto em número de casos mesmo, que essas duas infecções e o HIV juntos trazem na nossa vida. Que a gente fica todo dia cuidando de um paciente por vez, e às vezes é importante a gente dar um passo para trás, olhar o tamanho da tarefa que a gente tem. No dia 24 de março de 2020, quando é o Dia Mundial do Combate da TB, já tinham sido registrados 30 mil óbitos por Covid no mundo, com 600 mil casos. Isso era março desse ano. Até agora, no nosso país, são 5,5 milhões de pessoas que tiveram Covid ou têm Covid. Para fazer um paralelo, em 2019, no ano passado, o número de casos novos de tuberculose foi pouco menos de 74 mil. Então, 5,5 milhões de Covid, 74 mil casos de TB. No mundo, no ano passado, foram 10 milhões de casos novos de tuberculose. A gente tem, até o presente momento, quase 50 milhões de casos de Covid. Nos 40 anos da pandemia da AIDS, estimam-se aí uns 75 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. 40 anos de pandemia, 75 milhões. Em 2018, nós perdemos 4.500 pessoas no Brasil por tuberculose. No mesmo ano, nós perdemos quase 11 mil pessoas por doenças relacionadas ao HIV e à AIDS. E até o presente momento, são mais de 160 mil óbitos por Covid no nosso país. Em 2019, quase 1,5 milhão de pessoas morreram em decorrência da tuberculose, mais de 200 mil dessas pessoas também infectadas pelo HIV. No mundo, 1,2 milhão óbitos por Covid, e mortos em decorrência da AIDS desde o final da década de 80 são 32 milhões, 340 mil casos aqui no Brasil. Então, os números são astronômicos, é muita gente. Aqui a gente está falando de quase 1 milhão de pessoas vivendo infectadas pelo HIV. Em 2018, 53 mil casos novos de HIV. E porque não tem só número ruim, eu trouxe aqui alguns números otimistas. Então, até junho do ano passado, 25 dos 38 milhões de pessoas vivendo com HIV
no mundo tinham acesso à terapia antirretroviral. E, para continuar sendo otimista, tem esse último número. No nosso meio, a gente está falando de mais de 500 mil de pessoas vivendo com a carga viral suprimida. Portanto, o desafio é colossal, mas eu tenho convicção de que a nossa capacidade de responder também é bastante grande. Esse slide aqui é da doutora Laede, do CVE. Ela olhou o diagnóstico de tuberculose em populações vulneráveis, então, privados de liberdade, desabrigados e infectados pelo HIV, no segundo trimestre do ano passado e no segundo trimestre deste ano. E observou uma queda na notificação de tuberculose nesses 3 grupos sociais. A gente entende que essas pessoas não deixaram de adoecer por tuberculose. O que a gente entende que aconteceu é que, por conta de todas as restrições em decorrência da pandemia do Covid, essas pessoas deixaram de ser diagnosticadas e, portanto, não estão sendo tratadas. A Organização Mundial de Saúde traz dados mostrando a mesma tendência, então, uma queda no número de notificações de casos de tuberculose no primeiro semestre desse ano, em 4 países de alta carga de tuberculose. Quando a gente olha para países mais desenvolvidos, outros aspectos envolvidos na tuberculose também sofrem, então, aqui nesse gráfico, na linha achurada em azul é 2019, tratamentos de tuberculose latente no Reino Unido, e na linha em vermelho achurada são os tratamentos de tuberculose latente nos 4 primeiros meses de 2020, mostrando que com a ruptura da assistência de saúde, também o tratamento de TB latente sofre em países desenvolvidos. O gráfico de baixo é um gráfico que eu entendo muito dramático. Isso aqui é no México, os 4 primeiros meses de 2020. Na linha cheia em azul, é 2019, altas por tuberculose. Vejam que é uma linha contínua. E na linha cheia vermelha, são as altas de pacientes com tuberculose nos 4 primeiros meses de 2020. Percebe que tem um aumento vultoso de altas de pacientes com tuberculose, que coincide com o aumento de casos de Covid, que é quando o México entra em lockdown, e na verdade não é porque essas pessoas com tuberculose foram curadas ou estavam melhores. Basicamente, no México, eles tiveram que esvaziar alguns hospitais dedicados a TB para poder internar os pacientes com Covid. E não necessariamente aqueles pacientes mandados para casa estavam em condições de ir para casa, mas tinha que colocar os pacientes com Covid em algum lugar. Nesse quase um ano de pandemia, já aparecem análises mostrando que ter tuberculose ativa no momento do diagnóstico do Covid, ou um diagnóstico prévio de tuberculose, pessoas que não estavam com tuberculose no momento que tiveram Covid, mas que já tinham tido, que esse grupo de pessoas tem um risco de evoluir para óbito mais do que 2 vezes quando comparadas à população geral. Portanto, já era difícil com a tuberculose e com o Covid por cima não ficou mais fácil, certamente. Agora, para falar de coisas boas, vamos pensar nas coisas que andaram para frente. Esse cartucho aqui é o cartucho da plataforma molecular que foi eleita pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial de Saúde, já há, acho que 6 ou 7 anos, e que foi implementada no SUS. Então, esse é o teste rápido molecular, na plataforma do GeneXpert, que é disponibilizada pelo Ministério nos municípios com maior número de casos de tuberculose. A novidade é que neste ano de 2020, o cartucho que a gente usava foi substituído pela sua versão mais recente, pela geração nova, que é o chamado Expert Ultra. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele serve para diagnóstico de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, e ele é capaz de detectar resistência à rifampicina. A gente continua podendo usar nesta estratégia as mesmas amostras clínicas, então espécimes respiratórios, líquor, lavado gástrico, biópsia, aspirados de abscessos e de linfonodos. Isso não mudou. O que mudou
é que nessa novo formato, esse teste ganha em sensibilidade no diagnóstico de tuberculose paucibacilar e diagnóstico de tuberculose em pessoas vivendo com HIV. Portanto, a mudança do expert tradicional para o expert ultra vem com um ganho de sensibilidade, a gente diagnostica mais tuberculose nesses nichos onde normalmente é mais difícil de fazer diagnóstico. Obviamente, todo ganho em sensibilidade vem atrelado a uma perda na especificidade. Então, nesse gráfico aqui, na linha em vermelho, a gente tem a especificidade do expert que a gente usava até o ano passado. Na linha azul, a gente tem a especificidade do ultra. Tem alguns jeitos, alguns truques para a gente empurrar essa linha um pouquinho mais para cima. E esse truque basicamente diz respeito a como a gente interpreta esse resultado aqui, que aparece nesta versão nova, como traço. Na versão antiga, esse teste, ele tem um resultado semi-quantitativo. Então, na versão antiga, ele vinha como detectado em nível alto, nível médio, low e very low, baixo e muito baixo. Nesse Expert Ultra, ele vem com uma quinta categoria, que é o traço, que é uma quantidade muito pequena de DNA detectada, tão pequena que não nos permite fazer nenhuma inferência sobre a sensibilidade à rifampicina. Então, você pode eventualmente receber o resultado de um teste dizendo DNA de hemituberculose detectado, traço, sensibilidade à rifampicina indeterminado. Um tantinho de DNA que tem lá, não dá para dizer grandes coisas. E aí o grande pulo do gato é tomar muito cuidado quando a gente tiver um resultado, então, de traço. Quando a gente tiver situações em que a gente sabe que este traço é o que fez o diferencial e aumentou a sensibilidade, então, criança, material clínico extrapulmonar, pessoas infectadas pelo HIV, nessa situação, um traço significa positivo. Isto é tuberculose, pode tratar. Em todas as outras situações, a gente tem que, frente a um resultado, traço, a gente tem que respirar fundo e pensar de novo. Repetir o teste, reavaliar o paciente, porque eventualmente este traço, na população geral, pode ser um falso positivo. Essa tabela daqui é da nota técnica do Ministério da Saúde. Outra hora difícil de usar o teste molecular é para os pacientes que tiveram tratamento prévio de tuberculose, porque a gente sabe que tratamentos prévios de TB pessoas previamente tratadas para tuberculose podem persistir com teste rápido molecular positivo por algum tempo, meses e eventualmente anos, depois do término do tratamento, sem que isso signifique uma doença em atividade. Então, quando a pessoa tem um tratamento prévio para TB, o diagnóstico o uso do GeneXpert para o diagnóstico precisa ser muito criterioso. É fácil quando eu tenho baciloscopia positiva, porque claramente um BK positivo é igual a doença ativa. E aí, nesse caso, o teste rápido vai servir mesmo para me auxiliar, para me guiar na sensibilidade à rifampicina. Então, eu vou levar em conta sensível ou não sensível à rifampicina. O difícil fica naquela situação em que a gente tem uma suspeita clínica de uma nova infecção de tuberculose, uma nova doença, uma reativação, e a baciloscopia negativa e o teste rápido é detectado. Será que isso é efetivamente tuberculose ativa ou será que eu só estou detectando um DNA residual que ficou da doença prévia e eu estou diante de uma outra doença? Nessas situações, de novo, esse daqui é uma nota do Ministério da Saúde, a orientação é que, nessa situação de retratamento com BK negativo e teste rápido detectado, que esses pacientes devam ser avaliados por um especialista. Nas situações de resistência, especificamente multiresistência, que resistência à rifampicina e isoniazida, a gente ainda precisa lançar mão do uso de um aminoglicosídeo para compor o esquema de tratamento. Até o ano passado, a gente usava a capreomicina, que foi descontinuada do mercado, ela não é mais produzida e não será mais produzida, e, portanto, desde maio desse ano, a nossa orientação é para substituir a capreomicina por amicacina, tanto para os esquemas de resistência, como também para aqueles esquemas para pacientes cirróticos ou para pacientes que evoluíram com hepatotoxicidade ao esquema básico.
Outra droga que vai desaparecer, e espero temporariamente, é a rifabutina, que é a droga que a gente usa no lugar da rifampicina, quando o paciente precisa também fazer uso de inibidores de protease para o tratamento do HIV. Isso é muito recente, isso aqui é de 23 de outubro, nós fomos informados de que houve algum problema na fábrica, na pré-qualificação da droga, da rifabutina, e ela deixará de ser produzida nos próximos meses, sem uma previsão clara de quando isso vai se normalizar. O CVE nos informa de que ainda há um estoque razoável, com um prazo de validade razoável. Na semana passada, a gente começou um tratamento com rifabutina e o CVE liberou o tratamento. Mas que possivelmente, em algum momento, a rifabutina vai faltar. E a orientação para quando o paciente precisar fazer uso de inibidor de protease, o esquema antirretroviral não puder ser ajustado, seja com inibidor de integrase ou com efavirenz, então que a rifampicina não seja utilizada, a gente não vai ter rifabutina, e no lugar, a ideia é usar a levofloxacina. Atentar aqui para as doses conforme a faixa de peso, e lembrar que ao abrir mão do uso de uma rifamicina no tratamento de tuberculose, a gente precisa estender o tempo de tratamento aí para 1 ano. Falando um pouco da rifabutina, então, a indicação no nosso meio é essa, ela entra no lugar da rifampicina, para compor o esquema básico, quando o paciente precisa usar o inibidor de protease, porque a interação rifampicina-IP é muito importante, e o nível sérico do IP pode comprometer o tratamento antirretroviral do indivíduo. Eu trouxe aqui uma casuística da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas outros autores apontam para a mesma direção, que usar rifabutina ou rifampicina em pacientes vivendo com HIV leva a desfechos semelhantes, tanto para os desfechos favoráveis, cura, término de tratamento com sucesso, como também interrupção por evento adverso grave. Devagarzinho começa a aparecer na literatura a tentativa de se utilizar a rifabutina para a coadministração de outras drogas, imunossupressores, especificamente para pacientes de transplante de órgão sólido. Então, pessoas usando azatioprina, são casuísticas pequenas que sugerem a mesma direção, de que rifabutina ou rifampicina, possivelmente o desfecho é muito semelhante, inclusive em termos de efeito adverso. É muito raro a discordância de sensibilidade entre rifampicina e rifabutina. Normalmente, se é resistente a um, é resistente a outro, se é sensível a um, é sensível a outro. Mas ela acontece. Nessa casuística aqui de 1.003 isolados clínicos, para todos eles foi feito MIC, todos eles foram sequenciados. Olha aqui o que a gente tem. Se a gente passa uma linha aqui no MIC da rifampicina e da rifabutina, a gente vê aqui nesse quadrante que tiveram 210 amostras clínicas que eram resistentes à rifampicina, mas que preservavam sensibilidade à rifabutina. Com isso, as pessoas começam a elocubrar. Será, então, que para alguns casos de tuberculose multiresistente, portanto, resistente à rifampicina e isoniazida, mas se eventualmente o paciente tiver a sorte de ter aquela mutação que preserva a sensibilidade à rifabutina, será que a rifabutina é uma droga que poderia compor esquemas para tratamento de tuberculose multiresistente? Esses estudos ainda estão muito no começo, são casuísticas pequenas, então acho que ainda tem muita coisa que precisa ser respondida, mas tem gente olhando para isso também. Talvez a coisa mais importante sobre a rifabutina, do ponto de vista prático para a gente, seja o fato de ter aparecido no MMWR desse ano, eu copiei a frase como está no texto, dizendo que a rifabutina pode substituir a rifampicina para o tratamento de tuberculose latente, quando a isoniazida não for uma opção. Essa é uma dúvida que a gente tem
com alguma frequência em pessoas que usam inibidor de protease, precisam tratar tuberculose latente e por alguma razão não conseguem ou não podem usar isoniazida, ou porque tiveram efeitos adversos graves, ou porque são contato de uma pessoa, de uma fonte resistente à isoniazida, e aí a substituição formal seria a rifampicina por 4 meses. Ora, se o paciente usa IP e não pode usar rifampicina, será que a gente pode usar rifabutina como um substituto? A resposta real é que não tem nenhum ensaio clínico que tenha comparado a rifabutina com a rifampicina e com a isoniazida como tratamento de TB latente. Alguns estudos pequenos, e ninguém nunca bate o martelo dizendo, tá bom, pode fazer. A gente faz, mas sem saber se isso, quão eficaz isso é. E o MMWR dá pra gente essa brechinha, falando, ó, pode fazer. E aí acho que a gente fica um pouquinho menos aflito. Acho que esse aqui é o mantra que a gente repete de novo, de novo, de novo. Acho que eu devo ter falado isso até para o porteiro do meu prédio, porque o tratamento de tuberculose latente em pessoas vivendo com HIV, depois de antirretroviral e depois de lidar com estigma, provavelmente é a estratégia mais eficaz em termos de sobrevida nessa população. Então, já há muito tempo, o Ministério da Saúde diz para a gente que a gente precisa tratar a TB latente em pessoas vivendo com HIV e com PPD maior ou igual a 5 milímetros, ou pessoas com HIV que tiveram contato com outra pessoa com tuberculose bacilífera. Em 2018, eles dizem para a gente, além disso, a gente deveria tratar a tuberculose latente no indivíduo com um CD4 menor do que 350, independente do status dele, tanto na prova tuberculínica quanto no quantiferon. Então, pessoas com HIV, CD4 baixo, a gente nem pergunta se tem o PPD, se tem quantiferon. A gente exclui tuberculose ativa e a gente trata a tuberculose latente. E aí, parece que a gente não está fazendo isso ao contento. Já há alguns anos, a tuberculose latente é uma doença de notificação não compulsória, mas como é uma droga que sai de unidade do SUS, essas unidades foram chamadas a notificar todos os pacientes para os quais a isoniazida é dispensada. Quando se cruza a saída de isoniazida com os bancos do CICEL, por exemplo, dá para se ter uma ideia do número de indivíduos vivendo com CD4 menor do que 350 e o número de indivíduos que foram tratados para TB latente. E o que o Ministério da Saúde tem dito para a gente que existe alguma incongruência. Vale lembrar que para as pessoas vivendo com HIV foi reservada a isoniazida de 300 miligramas para o tratamento da TB latente, então em vez de 3 comprimidos o paciente pode tomar um só, e esse comprimido foi, neste momento, guardado só para essa situação, só para essa indicação, e nós somos chamados a escutar que ou a gente está subnotificando a saída da isoniazida, ou a gente está subprescrevendo o tratamento de tuberculose latente para as pessoas com CD4 menor do que 350. Tem duas novidades muito animadoras que foram divulgadas agora em outubro no congresso da Union. São 2 ensaios clínicos, os 2 versando sobre a possibilidade de se encurtar o tempo de tratamento de tuberculose. Esse estudo daqui comparou, é um estudo de não inferioridade, que incluiu 2.500 pessoas, 200 pessoas vivendo com HIV, o Rio de Janeiro participou nesse estudo daqui, e compara o esquema básico, que a gente está habituado a utilizar, com esquemas contendo rifapentina, em diferentes composições, com duração menor, de 17 semanas. E aí, a grande graça que anunciaram no congresso é que este esquema daqui, que usou rifapentina, isoniazida, PZA e moxi, nos primeiros 2 meses, depois rifapentina, isoniazida e moxi, se mostrou não inferior ao esquema básico. Então, acho que ainda tem muitas perguntas para serem respondidas, o estudo não está publicado, eu não sei por quanto tempo essas pessoas foram acompanhadas, mas é um ensaio clínico que vem incluindo pessoas há vários anos,
e que traz para a gente a perspectiva de, eventualmente, em algum momento, a gente conseguir tratar as pessoas com tuberculose de uma forma mais palatável. O segundo estudo que foi mostrado no Congresso é esse ensaio SHINE, que já é brilhante por si só, porque é um estudo que versa sobre crianças. Embora a criança com tuberculose não seja um grande drama no nosso meio, com muita sorte, dos 10 milhões de casos novos de tuberculose por ano no mundo, 12% é criança, e elas são muito pouco contempladas nos ensaios clínicos. Então, esse foi outro estudo de não inferioridade, comparando o esquema básico habitual, de 6 meses, contra 4 meses em crianças com doença não grave. Então, crianças não bacilíferas e tuberculose extrapulmonar, que eles chamaram de não severa, que basicamente era TB ganglionar. E incluíram 1.200 crianças, e eles mostraram que 4 meses não foi inferior a 6 meses nessa situação, nesses 4 países, na África do Sul, na Zâmbia, na Uganda e na Índia. Então, de novo, eu acho que isso aqui é uma pontinha de esperança de que a gente vai, em algum momento, oferecer alguma coisa menos ruim para os nossos pacientes. E aqui, eu estou quase no final da minha apresentação, é só para fazer uma graça, na verdade. Isso aqui é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Universidade de McGill, no Canadá. E eu trago ela aqui para dizer que, muito possivelmente, da noite de hoje, o que tem de importante é o que a Lígia vai contar para a gente daqui a pouco. Porque quando a gente for capaz de diagnosticar, não só diagnosticar tuberculose latente, mas quando a gente for capaz de dizer quem é o paciente que vai ficar doente com tuberculose e a gente for proativo o suficiente para bloquear esse paciente, tudo que eu falei lá atrás, encurtar o tratamento, usar rifabutina, tudo isso vira marginal, porque aquilo vai ser a exceção, e a regra vai ser a gente não ter pessoas doentes com tuberculose. Essa ferramenta da McGill, ela faz o seguinte, ela pergunta alguns dados do paciente, então eu fiz aqui uma brincadeirinha, coloquei um cidadão de 40 anos, com PPD reator, você pode brincar e colocar um IGRA e tirar o PPD, ver o que acontece, e ele pergunta fatores de risco, e ele calcula, basicamente é um algoritmo matemático que leva em consideração a incidência de tuberculose em cada parte do mundo. Então, eu fiz aqui uma brincadeira com uma pessoa de 40 anos, com PPD reator, nascida em São Paulo, vacinada com BCG na infância, sem história de contato com tuberculose e diabético. Esse é o único fator de risco da pessoa. E ele calcula para mim o valor preditivo positivo, a chance desse meu PPD ser verdadeiramente positivo. E ele calcula o risco anual de adoecimento por tuberculose desse indivíduo e o risco cumulativo ao longo da vida dele. Ele me conta qual é o risco de hepatotoxicidade se a gente der isoniazida para essa pessoa. É claro que isso aqui é muito simplificado, em momento nenhum ele perguntou para mim se o paciente bebe, se o paciente tem hepatite, mas isso aqui é só uma provocação para mostrar que tuberculose latente, tratamento de tuberculose latente é uma estratégia que tem benefícios que são mensuráveis, e que talvez a gente devesse prestar mais atenção nisso. Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. É isso, agora é com a Lígia. Obrigada. Bom, Edu, muito obrigado pelo convite. E realmente é muito bom estar aqui nessa discussão sobre tuberculose e estar participando dessas séries de eventos semanais que, como a Sumire falou, estão sendo tão importantes para a gente nesse momento, e eu espero que continue. Acho que esse é um aprendizado que realmente a gente conseguiu fazer nesse período. Então, eu vou falar para vocês do impacto do IGRA no diagnóstico da tuberculose nos pacientes imunodeprimidos, basicamente. Meu conflito de interesse é como coordenadora médica de uma rede de laboratórios.
Eu vou abordar sobre os aspectos principais da tuberculose, o diagnóstico da tuberculose latente, a performance do IGRA no paciente imunodeprimido, as particularidades desse teste, também as particularidades no paciente imunodeprimido, estudos de custo-efetividade e as recomendações atuais. Então, tuberculose continua sendo um dos maiores desafios, com milhões de casos, como a Sumire bem pontuou na apresentação dela, e é uma doença de impacto importante mundialmente. Quando a gente olha para essa figura que representa o espectro da tuberculose, desde uma infecção inicial que pode ser eliminada, a como estabelecer uma infecção latente, e essa infecção ser capaz de reativar causando doença, a gente chama atenção de que a doença da tuberculose ocorre principalmente por reativação, em que, a grosso modo, o risco de progressão para a tuberculose ao longo da vida é de 5 a 10%, como no exemplo daquele aplicativo que a Sumire nos mostrou, tão interessante, considerando o diagnóstico de infecção latente por tuberculose. Só que em alguns grupos, este risco de reativação e adoecimento da tuberculose é ainda muito maior. E nesse grupo entram os pacientes vivendo com HIV/AIDS, os contactantes de tuberculose, os pacientes transplantados, os pacientes em diálise, uso de anti-TNF, pacientes com silicose, risco moderado, como nós, trabalhadores da área de saúde, muito expostos ao bacilo da tuberculose, e baixo risco, como diabetes, tabagismo e uso de corticoide apenas como imunossupressor. Esse é um exemplo que eu trago, a gente tem esses exemplos em todas as populações de maior risco de reativação, mas esse é um exemplo da população de transplante, chamando atenção aí em todos os países, seja de baixa ou alta endemicidade, aumento de chance de tuberculose no paciente transplantado comparado à população geral. Então, dos Estados Unidos, por exemplo, 4 casos por 100 mil habitantes, na população de transplante vai para 265 casos, assim na França, na Espanha e no Brasil, num estudo que a gente fez no Hospital das Clínicas, na unidade de transplante de rim, na época, com uma incidência no Brasil de em torno de 40 casos, a gente teve 800 casos por 100 mil habitantes ano. E a tuberculose no paciente imunocomprometido, além de ser muito frequente associada a maior morbidade e mortalidade, manifestações clínicas muitas vezes atípicas, o que dificulta, por vezes, o diagnóstico e atrasa o início da terapia, tem o potencial da toxicidade medicamentosa, o potencial de interação de drogas, o risco de falência ao tratamento e uma preocupação com tuberculose multidroga resistente. Dessa forma, uma recomendação, a identificação dos pacientes de risco com tuberculose latente, excluir tuberculose doença nessa população e testar tuberculose latente, se diagnosticado, providenciar o tratamento, conforme a Sumire comentou. E como é que a gente diagnostica a tuberculose latente? Os critérios diagnósticos passam por um critério clínico-epidemiológico, radiológico e imunológico. A gente conhece bem os critérios clínico-epidemiológicos, a história de tuberculose ativa sem tratamento adequado, história de contato, alteração radiológica também, bem conhecida, sugestiva de sequela de TB sem tratamento prévio adequado, e até os últimos anos, a gente tinha acesso ao teste tuberculínico como critério imunológico, e nos últimos anos, os testes de liberação de interferon gama, que são os IGRAs. Mas o mais importante é salientar aqui que não existe um padrão diagnóstico ouro. Provavelmente a gente tem que olhar para o paciente, considerar todos esses critérios para, da melhor forma, julgar, definir se esse paciente tem ou não infecção latente por tuberculose. Então, o diagnóstico da tuberculose latente, ela é importante para a população-alvo em que eu vou propor o tratamento da tuberculose latente. E dos diagnósticos imunológicos, então, os 2 testes aprovados pela Organização Mundial de Saúde, é o teste tuberculínico e o IGRA. Ambos avaliam a imunidade celular específica. A gente tem um estímulo com peptídeos de micobactéria,
que pode induzir a proliferação de citocinas numa resposta de hipersensibilidade cutânea, no teste tuberculínico, e a gente pode ter um estímulo de células linfocitárias, ou células mononucleares do sangue periférico, com um teste in vitro, que são os IGRAs. É uma medida indireta de infecção por Mycobacterium tuberculosis. É possível, após uma prima infecção, o paciente curar essa infecção. A gente não tem hoje nenhum critério laboratorial para conseguir avaliar essa cura, mas ela é descrita, porém é uma medida indireta de infecção por Mycobacterium tuberculosis, a evidência de uma resposta imunológica positiva de um paciente. E os dois testes, igualmente, não distinguem entre infecção latente e doença ativa. Chama a atenção que no teste tuberculínico a gente usa o PPD, uma tuberculina, né, que é um pool de antígenos, enquanto que nos testes IGRA a gente usa os antígenos ESAT e SFP. O que significa esses antígenos, né? Enquanto que no PPD a gente utiliza uma porção da micobactéria com antígenos que são compartilhados pela Mycobacterium tuberculosis, Mycobacteria bovis, da BCG e micobactérias ambientais, para o teste de IGRA, a gente usa essa região, que é uma RD1, e essa é uma região específica de M. tuberculosis, também de bovis, mas não BCG, e de algumas outras micobactérias, que são esses dois antígenos utilizados, tanto no IGRA comercialmente disponível, que é o quantífero, que é o que a gente tem experiência aqui no Brasil, o mais amplamente usado, como o L-Spot. Então, lembrando que essas duas proteínas, elas são bem mais específicas da tuberculose. Isso se traduz no fato da gente ter uma especificidade muito maior do teste IGRA em relação ao teste tuberculínico, quando a gente olha aqui na relação de todas as micobactérias bovis BCG, né, a gente não tem nenhuma representatividade desses antígenos, mas ele pode estar presente em algumas outras micobactérias representadas aqui. O teste tuberculínico a gente conhece bem, a aplicação intradérmica do PPD necessita 2 visitas, uma taxa de perda, principalmente em algumas populações, para o retorno do paciente na segunda visita, que é a leitura, que é uma leitura operador dependente, indicação de booster, que teria um ganho adicional aí de 10% de positividade, seriam então 4 visitas do teste, e o relato de anergia e os falsos negativos. Em relação aos testes de IGRA, temos a vantagem de ser uma única visita, uma coleta de amostra de sangue, um teste automatizado, como eu já comentei, antígenos de maior especificidade à micobactéria, mas, do meu ponto de vista, o maior ganho desses testes são os controles internos do teste negativo e positivo, que nos permite entender melhor a resposta imunológica do paciente, o que é muito importante para o paciente imunodeprimido. Então, a gente tinha, até há alguns anos atrás, o quantífero Gold in Tube, que tinham 3 tubos, um controle negativo cinza, um controle positivo azul, roxeado, e um tubo de antígeno com CD4, e agora a gente trabalha hoje, universalmente também aqui no Brasil, com o quantífero TB Gold Plus, que soma, além de um tubo de TB, o segundo tubo de antígenos de tuberculose. Nesse segundo tubo, o TB2 em amarelo, são associados peptídeos pequenos peptídeos que estimulam preferencialmente a resposta CD8. Então, o teste atual deixou de ter 3 tubos, passou a ter 4 tubos, mantendo o controle negativo e o controle positivo, e 2 tubos de antígenos de tuberculose. Aumenta a sensibilidade, porque em vez de um teste, o teste sendo feito num tubo de antígeno de tuberculose, passa a ser feito em 2. Parece que tem uma vantagem, eu vou mostrar, em indivíduos com baixa
população de linfócito CD4, como em pacientes HIV, e uma correlação também com exposição recente à tuberculose, que eu vou demonstrar. E o resultado é assim interpretado. Então, é importante o controle negativo, ele é a produção basal do indivíduo de interferon, muito raramente essa produção é acima de 8, mas quando ela o teste é indeterminado, e é importante essa produção basal, porque eu vou subtrair a quantidade produzida de interferon no TB1 e no TB2 e no mitógeno da produção basal do indivíduo. O mitógeno é muito importante, porque é uma resposta imunológica inespecífica, e ele é um controle de qualidade da resposta imunológica do paciente, um controle positivo, um teste de mitógeno positivo com o teste de TB1 e TB2 negativo me dá a segurança de um teste negativo, não por falha do sistema imunológico do paciente, mas por resposta específica ao antígeno de micobactéria. Por outro lado, se eu tenho o tubo TB1 e TB2 negativo e o mitógeno não reage, não tem produção de interferon suficiente para o cutoff do teste, é um teste indeterminado, eu não posso dizer se o indivíduo não respondeu aos antígenos da micobactéria porque ele nunca foi exposto à micobactéria ou porque ele não tem uma resposta imunológica adequada. Então, como eu chamei a atenção, eu acho que esse aspecto do controle positivo do teste de cada teste de quantíferon é um grande ganho do teste imunológico de tuberculose. Qual é a performance, né, desses testes? Bem, a gente tem diferentes níveis de evidência de performance do IGRA. Quando a gente olha numa evidência mais simples e direta do teste, a gente avalia a sensibilidade e a especificidade em pacientes com certeza têm tuberculose doente, pacientes que com certeza não têm tuberculose doente, têm doença e têm baixíssima chance de ter tuberculose. Alguns estudos já fazem a correlação com o teste tuberculínico, lembrando que o teste tuberculínico também não é um padrão ouro do diagnóstico de tuberculose latente, estudos que fazem a correlação do IGRA com o grau de exposição à tuberculose, estudos melhores que avaliam o valor preditivo positivo do teste para o desenvolvimento de tuberculose, e o ideal são os estudos de eficácia do tratamento de tuberculose latente na prevenção da tuberculose doença, baseado no teste IGRA. Mas tudo isso é muito difícil, porque esses estudos são de difíceis comparação. Eles os resultados são interferidos por prevalência de TB da população a população estudada, os grupos de risco, os desfechos avaliados, os próprios protocolos de investigação de tuberculose latente, que também mudam em alguns estudos, o método comparativo, se o teste tuberculínico é 5 ou 10 milímetros a positividade, se foi feito booster, o próprio IGRA, em alguns estudos mais antigos, in-house, diferentes avaliações e a probabilidade de exposição pós-teste negativo em locais de alta endemicidade também devem ser considerados. De qualquer forma, para o Quantiferon Gold Plus, que é o que a gente hoje tem acesso nos laboratórios no Brasil, tanto da rede pública como da rede privada, em alguns locais de rede pública, a especificidade do teste, olhando para uma população sem tuberculose, de baixíssimo risco de infecção, fica em torno de 97%, um pouco mais, e a sensibilidade testada em pacientes com diagnóstico de tuberculose por cultura, 95,3%. Mas o que interessa é o valor prognóstico desses testes para predizer o risco de desenvolvimento de TB. E esse foi um estudo importante, porque foi um estudo prospectivo realizado em Londres, em diferentes centros, na verdade, em 3 cidades da Inglaterra, em diferentes centros. Foram pacientes acompanhados adultos, sem tratamento de tuberculose latente,
foram incluídos mais de 5.000 pacientes de alto risco para tuberculose latente, 4.800 quase imigrantes, 97 pacientes desenvolveram tuberculose até o endpoint do estudo, que foi maio de 2016, com um tempo de segmento bastante grande. E a gente pode observar na figura, na letra B, que tanto o QuantiFERON Golden Tube, como o T-Spot, como o teste tuberculínico, então 2 testes de IGRA e o teste tuberculínico, foram capazes de distinguir o risco de evolução de TB nos pacientes com teste positivo, que está em laranja, do teste negativo, que está em azul. Isso é bastante importante. Se a gente olha nos testes negativos, em todos os grupos, QuantiFERON, T-Spot, teste tuberculínico, a progressão de tuberculose nesses pacientes com teste negativo foi bastante baixa, e a proporção de pacientes que evoluíram para TB com teste positivo foi maior para os testes de IGRA em relação ao teste tuberculínico. A gente vê isso também nessa coluna destacada da incidência anual por 1.000 pacientes anos, de 10 para QuantiFERON, 13 para o T-Spot, 6,8 para o teste tuberculínico. E aqui chama a atenção para o desenvolvimento de tuberculose durante o acompanhamento de acordo com o resultado do IGRA. Então, queria chamar a atenção que do QuantiFERON, quando negativo, a taxa de progressão foi bastante baixa, 0,12, assim como para T-Spot, 0,28. Mas destacado aqui em vermelho, quando o QuantiFERON foi positivo, o T-Spot foi positivo sem profilaxia, sem tratamento de tuberculose latente, essa taxa de progressão foi de 3,3% e 2,7%. E o número necessário para tratar, se a gente fosse eventualmente optar por tratar todos os pacientes com teste de IGRA negativo, seria muito alto, enquanto que se a gente fosse tratar os pacientes com IGRA positivo, esse número fica aí entre 37 e 38 pacientes, que nos parece bastante adequado. E como esses testes e mesmo o teste se comportam no contexto da imunossupressão, pacientes HIV, transplantados e outros. Todos eles são interferidos no contexto da imunossupressão, todos eles diminuem, têm menor sensibilidade nesses pacientes. Então, esse é um estudo que tentou avaliar todos os pacientes imunodeprimidos em relação à performance, comparar a performance do teste tuberculínico e dos IGRAs. Então, ele estudou pacientes HIV com doença renal crônica, artrite reumatoide, transplantados em relação ao grupo controle. E o que eles encontraram foi que, na verdade, todos os testes foram muito ruins em predizer a evolução de tuberculose nessa população. Eles tiveram 11 casos de tuberculose nessa população, 10 em pacientes HIV e 1 em transplante de órgãos sólidos, e desses pacientes, 6 eram negativos para os 3 testes realizados nesse estudo, 2 IGRAs e um teste tuberculínico. Chama a atenção, então, que nessa população em que ele avalia vários pacientes imunodeprimidos, ele não encontrou uma boa correlação dos testes de diagnóstico imunológico e o risco de desenvolver tuberculose. Entretanto, se a gente for ver o comportamento desses testes imunológicos nas populações, a gente vê que é bastante distinto. Então, na população de HIV, o teste tuberculínico foi estatisticamente pior em relação aos IGRAs, a mesma coisa nos pacientes transplantados, mas nos pacientes com artrite reumatoide, em diferentes tratamentos e modalidades terapêuticas, a gente teve até uma positividade maior no teste tuberculínico. Então, variou substancialmente a performance desses testes nos diferentes grupos de imunodeprimidos. Mas quando a gente olha os grupos de imunodeprimidos separadamente, o que os estudos vêm mostrando para a gente? Então, uma das populações mais estudadas são as populações de pacientes renais crônicos em diálise. Eu trago aqui uma meta-análise, é uma meta-análise que inclui
3.700 pacientes em diálise, 180 pacientes transplantados, 30 estudos, um número grande, e o que eles mostraram? Que o quantífero positivo, ele teve relacionado à evidência radiológica de tuberculose no passado, contato com tuberculose doença, enquanto que o teste tuberculínico positivo nessa situação se mostrou apenas associado à vacinação com BCG. Então, talvez o teste de quantífero, nesse caso, seja um teste que melhor se correlacione aos outros fatores de risco bem conhecidos de tuberculose latente. Tem outro estudo, é um estudo em pacientes com hemodiálise, também um estudo com um número grande de participantes, quase 3.000 participantes, 17 estudos, e eles mostram uma sensibilidade tanto do quantífero Golden Tube como do T-Spot, em torno de 50% nessa população, mas bastante superior à sensibilidade de 30% do teste tuberculínico nessa população, e também uma especificidade maior dos IGRAs comparado ao teste tuberculínico. Esse é um estudo também bastante interessante, já numa população de transplante de rim. Tem vários estudos em pacientes transplantados, eu trago esse, porque eu acho um desenho assim, bastante interessante. Ele avalia 853 pacientes transplantados de rim e pâncreas, exclui alguns pacientes que não querem participar do estudo, mas exclui 33 pacientes que têm outros fatores de risco de tuberculose, que foram tratados com isoniazida. Todos esses pacientes tinham um teste tuberculínico negativo, porque se o teste tuberculínico fosse positivo, eles seriam tratados, mas dos testes tuberculínicos negativos e IGRA positivo, ele fica com 784 pacientes. Desses 784 pacientes, ele randomiza num grupo de IGRA positivo, no grupo de IGRA positivo, ele randomiza para tratar e não tratar o paciente, e ele mostra que o IGRA positivo no grupo controle em que ele não tratou, de 132 pacientes, 3 evoluíram com tuberculose, enquanto que no grupo que ele fez o tratamento baseado no IGRA da tuberculose latente, a gente não teve nenhum caso de tuberculose. Então, chamando a atenção que essa é uma população importante e é uma população em que todos esses pacientes já tinham previamente o teste tuberculínico negativo. Outras populações de pacientes imunodeprimidos também se beneficiam pelos estudos do uso do IGRA, então pessoas vivendo com HIV e AIDS, a gente sabe que o teste tuberculínico funciona pior se CD4 menor que 200, os IGRAs têm melhor correlação com marcadores de exposição de tuberculose do que o teste tuberculínico, como eu mostrei para os pacientes em diálise, e muitas vezes a gente tem nessa população uma questão importante, que é a falha no retorno do paciente à leitura do teste tuberculínico. Nos pacientes em tratamento de doença reumatológica, também o quantífero tem mostrado uma melhor sensibilidade que o teste tuberculínico e também se correlaciona melhor com os marcadores de exposição de tuberculose. Então, eu trago alguns exemplos. Esse é um estudo da África do Sul, com pacientes HIV positivos. A gente vê que o resultado a porcentagem de pacientes positivos para os testes imunológicos, ela é menor em relação ao paciente não infectado pelo HIV, mas principalmente menor se CD4 menor que 250, e a gente olha nessa tabela a diferença de positividade dos testes, considerando o teste tuberculínico entre HIV positivo e HIV negativo, mas não vê essa diferença de performance nas duas populações quando a gente olha para os IGRAs. Esse é um outro estudo, é um estudo que eu acho bastante importante e fico feliz de estar trazendo, um estudo nosso aqui, do Brasil, de um grupo da Santa Casa, de São Paulo, e que mostra o valor preditivo positivo do IGRA, no caso foi o quantífero TB Golden Tube, a versão anterior,
do que a gente tem atual, que tem um valor preditivo positivo e um valor preditivo negativo extremamente alto, e veja o valor preditivo negativo comparado ao teste tuberculínico, 32% versus 93%. E a gente olha que os pacientes que têm teste tuberculínico negativo com quantífero positivo é, de fato, os pacientes com menor CD4. Esse é um outro estudo em que eu queria só trazer para vocês, é um estudo com tuberculose ativa, não é um estudo com tuberculose latente, mas que eu acho que mostra bem o ganho do quantífero plus com aquele tubo a mais do CD8 em relação ao diagnóstico da infecção por tuberculose. Então, a gente vê que na população HIV positiva, a gente parte de uma positividade geral de 63% do Golden Tube, para 85% do quantiferon plus. E quando a gente olha para o CD4, para a resposta estratificada para o CD4, a gente vê que o CD4 menor que 100 ganha muito em positividade, entre 100 e 200 também, e acima disso a gente já tem um impacto menor, porque já responde também ao teste que não avalia o CD8. Eu gosto desse estudo, que também é um estudo brasileiro, é um estudo do grupo do Rio de Janeiro, com doença inflamatória intestinal, e é um estudo em que mostra a performance do teste tuberculínico usando o IGRA como valor de referência, né? Então, o teste tuberculínico usado numa população positiva para IGRA se mostrou com uma sensibilidade muito inferior, tanto na população de pacientes com colite ulcerativa e doença de Crohn em relação ao controle. Então, isso também é bastante importante. Das particularidades, chama a atenção que o CD8 responde muito alto, tem uma resposta maior, o tubo do... A produção de interferon detectada no tubo 2 do quantiferon plus, ela é maior nos pacientes com tuberculose ativa, comparado aos outros grupos de infecção, como a infecção remota ou recente, e isso provavelmente se deve à própria resposta imunológica de produção de interferon na evolução da infecção. Então, depois da infecção, que a gente tem uma queda de detecção de interferon, quando a gente tem a ativação da tuberculose, essa produção ela aumenta, e a produção aumenta inicialmente com linfócito CD8 e depois com linfócito CD4. Isso se mostrou bastante interessante neste grupo, por exemplo, em que a gente tem um grupo de pacientes expostos que foram inicialmente avaliados com um teste do quantiferon plus, com teste de tuberculínico, depois com teste de quantiferon, e o teste de quantiferon 63 negativos foram submetidos ao teste do quantiferon plus com CD8. E desses 63 negativos sem avaliação de CD8, quando avaliado o CD8, 12 foram positivos, e quando a gente vê, na verdade, o que aconteceu é que vários desses pacientes tinham, de fato, uma exposição em termos de tempo, com um caso índice muito maior. Então, a positividade do quantiferon plus, com o ganho do TB2, mostrou maior associação com a intensidade de exposição comparado ao quantiferon da versão anterior, o que provavelmente um risco aumentado de associação com progressão de TB. Chama a atenção que também tem alguns estudos mostrando que em testes seriados, nesse estudo foi realizado um teste no baseline da admissão do estudo 3 meses e 12 meses após, a conversão, o aumento, o incremento da resposta de interferon foi bastante importante na incidência da tuberculose, um risco de 10 vezes maior de ocorrência de tuberculose, um paciente que passava de um quantiferon
negativo menor que 0,2, lembrando que o cutoff de positividade é 0,35, para maior que 0,7, então uma conversão robusta. Esses pacientes tiveram um risco 10 vezes maior de evoluir para tuberculose. Mas o desempenho, sim, da produção de interferon é menor na população imunodeprimida em relação à população imunocompetente, né, e esse estudo mostra essa resposta inferior nos dois tubos, no TB1 e no TB2, e, de fato, a gente olha para esses pacientes imunodeprimidos e percebe que vários deles ficam numa zona que a gente chama uma zona de 0,35 a 0,7 de interferon, em que a gente sabe que é uma resposta menos robusta do interferon, mas essa resposta é semelhante no paciente imunodeprimido ao paciente imunocompetente com uma infecção remota, mas é uma resposta inferior ao paciente imunocompetente com uma infecção recente. Outro aspecto para chamar a atenção, eu vou tentar terminar aqui, são os resultados indeterminados, que realmente nessa população é maior, que são os resultados em que o tubo controle positivo mitógeno não funciona. E por quê? Esses pacientes apresentam mais linfopenia, hipoalbuminemia, doença renal crônica, imunossupressão como um todo, resposta inflamatória intensa, que também aumenta a quantidade de interferon produzido no tubo, controle negativo, e tudo esses fatores podem interferir para maior positividade de indeterminados em relação à população geral. Existe um impacto descrito, embora ainda muito pouco estudado, da evolução do quantíferon na resposta ao tratamento de tuberculose latente, embora esse não seja um aspecto ainda conhecido para paciente imunodeprimido, e essa resposta foi vista no grupo que foi submetido ao tratamento de tuberculose latente com isoniazida, mas não no grupo que foi submetido ao tratamento com isoniazida e rifampicina. Num estudo de custo-efetividade, só chamando a atenção que, partindo de uma corte hipotética de pacientes transplantados de órgãos sólidos em torno de 40 anos de idade, que foram submetidos a diferentes ferramentas de rastreio de tuberculose latente, e partindo de uma árvore de decisão com diferentes desfechos, tanto de tuberculose latente, doença, óbito, abandono, a gente, então, conseguiu, assumindo diferentes possibilidades de desfecho, consegue ver o que esses autores propõem. E, na verdade, só resumindo aqui, ele faz a análise separada para o grupo que é BCG vacinado do grupo não vacinado, e encontra esse número de condição boa de saúde que a gente pode ganhar com a intervenção, que no caso é o rastreio, um ganho do quantíferon ou do T-spot, né, do IGRA, em relação ao teste tuberculínico apenas na população vacinada para BCG. Na população não vacinada para BCG, os autores não conseguiram mostrar esse ganho. As recomendações atuais passam todas por IGRA, entre IGRA e teste tuberculínico, incluindo o Brasil, que já contempla os dois testes de IGRA ou teste tuberculínico para avaliação de tuberculose latente nas diferentes populações. Recentemente, a gente teve a submissão da aprovação do teste Quantiferon Plus, teste de IGRA para o diagnóstico de tuberculose pela Conepec. Já foi aprovado a incorporação numa reunião, ainda o documento não saiu, acho que é um ganho para todo mundo que trabalha com população imunodeprimido e população que tem que investigar tuberculose latente. Essa recomendação se aplica tanto a adultos e crianças que estejam em uso de imunossupressores, pacientes que HIV positivos e candidatos a transplante de medula e de órgãos. Da mesma forma, na atualização do rol de procedimentos da saúde suplementar, é uma nota técnica que tem, então, a proposta de recomendação desse teste, está em consulta pública, e a gente também
deseja que a gente avance nesse suporte diagnóstico da tuberculose latente, porque a tuberculose latente ela precisa ser investigada no paciente imunodeprimido e tratada. Os IGRAs e o teste tuberculínico, embora ambos sejam testes disponíveis para o diagnóstico imunológico, claramente o IGRA, na minha opinião, traz ganhos, como eu coloquei, tanto de especificidade como de operacionalização, mas nesse grupo de imunodeprimido do controle positivo nos ajuda muito a interpretar o teste. A resposta CD8 pode ser útil para avaliação se tem um maior risco de desenvolvimento de tuberculose, porque teria uma associação direta com a exposição recente ao bacilo, e os estudos de custo e efetividade parecem favorecer a implantação do IGRA no rastreio da tuberculose latente nessa população. Gostaria de agradecer e pedir desculpa aí pelos minutos ultrapassados. Obrigada. Randolfo, me põe na câmera, por favor. Sumiri está por aí? Excelente, Lígia, maravilhoso, ótimas aulas, Sumiri, Lígia, acho que foi uma excelente revisão aí de 2 tópicos importantes, né? E é interessante, né? Porque a gente estava recentemente lá no Hospital São Paulo, a quantidade de tuberculose que a gente pós-Covid, pós-Covid não, que não estamos no pós-Covid, né? Mas quando diminuiu um pouco a procura no pronto-socorro dos pacientes com Covid, foi impressionante. A gente falou, mas o que está acontecendo, né? Mas eu acho que é muito isso que a Sumiri falou, né? Muitos pacientes ficaram sem terem acompanhamento, foram deixando o serviço de saúde, e casos graves, né? Eu estava em agosto na enfermaria e casos muito graves sendo internados com tuberculose. Então, provavelmente é isso, né? Os casos ficaram um pouco aí sem tratamento, e isso é muito sério. E a Sumiri me lembrou também desse hospital que era de tuberculose. Aqui em São Paulo a gente não tem muito isso, né? Mas muitas cidades têm, né? Principalmente fora do Brasil, hospitais específicos para tuberculose. A gente já teve, né? Mas realmente diminuiu bastante. Em um hospital em Angola, a gente teve até uma teleconferência com o pessoal lá, e realmente não era coincidência, né? Um grande hospital de tuberculose virou um hospital de Covid, né? Então, imagina o que vai acontecer com esses pacientes com tuberculose, né? Que o hospital vivia cheio de pacientes com tuberculose, né? Então, é interessante quando você falou essa relação, lembrei. Bom, temos vários elogios aqui às aulas, algumas perguntas. Vamos lá, né? Uma delas, eu estava procurando aqui. Sumiri, onde você achou aquele testezinho lá que você deu o exemplo de classificação e que media, preenchia com os dados do paciente? Geralmente, algumas perguntas aqui nessa linha. Deixa eu ver se eu consigo... Eu sempre coloco no Google McGill University, tuberculose screening, latente tuberculose screening. E aí, geralmente, eu chego nele, mas eu posso colocar aqui no chat o link. Se você depois põe no chat, porque teve algumas... O pessoal queria saber de onde que você tinha conseguido. Deixa eu achar aqui. Que é essa ferramenta. Teve várias aqui. Estou colocando aqui. Veja se aparece para todo mundo. Não. Aqui foi privado para a Lígia. Para todos. Tem várias aqui. Bom, o Claudemir faz uma ponderação, Sumiri, que é interessante, né? Doutora, boa noite. Acredito que, assim como outros colegas, penso que o tratamento de tuberculose latente é bastante polêmico. Ele está afirmando. Entendo que é uma abordagem por ser uma doença endêmica em nosso país. Porém, não faz sentido tratar os pacientes co-infectados com HIV que tenham condições de serem acompanhados de modo próximo pela equipe somente pelo critério de linfócito CD4 menor que 350. Fala-se tanto de individualizar o tratamento de HIV
e essa conduta quanto à tuberculose incomoda um pouco. Que você tem alguma consideração, Samiri? Eu consigo entender o racional. Quem falou que o país da gente é um monte de países tem muita razão. Então, tem o paciente que a gente traz na mão no consultório e que, na verdade, mora num pedaço do Brasil que é mais próximo da Noruega do que do resto do Brasil. Talvez essa pessoa, o risco deste indivíduo ter infecção primária por tuberculose, eventualmente adoecer por tuberculose, certamente é menor do que da imensa maioria da população brasileira. Eu acho que, em que pese existam diferenças individuais, e daí a necessidade, o core do nosso trabalho, eu acho que a gente também tem que pensar de uma forma maior, populacional. Em que pese, num grupo de pacientes, a gente vai ter riscos diferentes de adoecimento por tuberculose, a gente entende que a infecção pelo HIV per se aumenta o risco de adoecimento de tal monta que mesmo para os pacientes que têm um risco de infecção menor, quando a gente coloca isso num pool de pacientes, acho que está bastante claro que num país com a nossa prevalência de tuberculose ainda é benéfico. Porque em que pese alguns de nós conseguimos morar em pequenas bolhas, o país a gente é misturado. Você pode morar numa pequena bolha e não andar no metrô, mas a pessoa que limpa a sua casa anda no metrô. E o Covid mostrou isso pra gente. Você se esconde, mas você é encontrado, né? Então, eu entendo quando ele diz, olha, Sumira, eu tenho um paciente com CD4 baixo, mas que está na minha mão, e eu acho que ele não vai adoecer com tuberculose. Se ele adoecer com tuberculose, eu estou aqui para segurar a onda, e eu preferia não fazer tratamento de TB latente para esse paciente. Eu entendo, mas eu não chancelo isso como eu não faço isso no consultório, por exemplo. Eu tenho pacientes que são de outra esfera social e que possivelmente passam mais tempo fora do Brasil do que dentro e que talvez o risco de infecção por tuberculose seja muito menor do que a maioria dos pacientes que eu atendo no CRT, mas para esses pacientes eu aplico a mesma regra, até porque é uma solicitação do Ministério da Saúde, CD4 menor que 350, infectado por HIV, a gente encontra o melhor momento, ninguém está pedindo para fazer isso na primeira consulta do indivíduo. Talvez daqui 6 meses o CD4 dele já é maior do que 350 e a gente vai oferecer um teste de IGRA, um PPD para esse paciente. Mas eu acho que eu continuo advogando de que esta política faz sentido. Edu, posso comentar? Claro, claro. Eu entendo o incômodo do colega, eu não sei se a gente está falando a mesma coisa, mas do meu ponto de vista, eu acho que feito o diagnóstico de tuberculose latente, precisa tratar todo mundo, isso não importa, enfim, se o paciente está próximo ou não, a chance de adoecimento é muito grande e isso impacta na dinâmica da transmissão da doença, e isso é fundamental para a gente um dia atingir o nosso objetivo, que é terminar com a tuberculose, porém me incomoda a gente assumir que todo mundo com menos de 350, como eu não posso fazer o diagnóstico de tuberculose latente, eu assumo que tem tuberculose latente, porque a gente vai estar tratando muita gente sem necessidade. Eu acho que o teste mesmo do QuantiFERON Plus, ele se mostrou bastante útil em pacientes com CD4, inclusive menor que 100, então é fundamental ter acesso a um diagnóstico desse, não tratar pessoas desnecessariamente. Trazer a experiência de transplante, de um estudo no Rio de Janeiro, do Guilherme Santoro, que eu acho assim, um estudo muito emblemático para a gente. No transplante, os únicos trabalhos que a gente tem de tratar tuberculose latente são do Paquistão e da Índia, em que eles randomizam um paciente para tratar independente de teste tuberculínico, o que eu entendo, eles têm 600 casos por 100 mil habitantes, mas o Rio de Janeiro tem 100 casos por 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional, mas ainda assim são 100 casos. E o que o Guilherme mostrou no estudo dele é que mesmo no Rio de Janeiro, para paciente transplantado, fazer um rastreio de tuberculose e tratar baseado no rastreio é vantajoso do que tratar todo mundo assumindo que o Rio de Janeiro tem uma endemicidade alta. Então, me incomoda tratar todo mundo de HIV com CD4 menor que 300 sem tentar fazer o diagnóstico de tuberculose latente, porque nós vamos tratar muita gente que não precisa.
Bom, é polêmico, né, mesmo, né? Já ficou meio incomodado, mas é realmente um tema... eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, se você tem condição de investigar, se é um paciente próximo de você, está tendo retorno, é um paciente aderente ao tratamento antirretroviral, provavelmente você pode observar um pouquinho, mas a Sumire está dando um quadro realmente que muitas vezes a gente não tem esse controle, né? Muitos pacientes a gente não consegue ter esse controle. Então, eu acho que é um tema realmente polêmico, mas é a recomendação do Ministério tratar todos que tenham menos de 350 CD4 HIV positivo. Mas, obviamente, a gente tem como fazer esse discernimento e acompanhar esses doentes. Uma pergunta para a Lígia, da Luciana. A Luciana é uma oftalmo que gostaria de ser uma infectologista, viu? Ela sempre está aqui com a gente, esposa de um grande amigo nosso lá, o Fran. Então, realmente, é uma pessoa muito querida. E ela pergunta como é o IGRA na TB ocular. Ela é oftalmologista, viu, Lígia? Como é o IGRA na TB ocular e se o uso prévio de corticoide sistêmico pode também alterar o resultado do IGRA, como acontece com o PPD. Né? O que você avalia sobre esse assunto? Oi, Luciana, eu tentei até te responder, mas acho que falando fica melhor mesmo. Tem uns estudos do uso do IGRA no diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, de diferentes sítios de localização, que são bastante interessantes. Um teste de IGRA negativo, claro que não exclui um diagnóstico de tuberculose, mas ele tem se mostrado interessante na avaliação. Tuberculose extrapulmonar, e aí eu acho que tuberculose ocular é um grande desafio diagnóstico, então qualquer método que acrescente informação eu acho que é bem-vindo. Parece que o uso do corticoide não interfere no IGRA, mas claro que são diferentes doses de corticoide, 10 miligramas por dia não são 60 miligramas por dia, e isso deve impactar. Eu acho que o ganho do IGRA é, como eu tentei chamar a atenção, o fato da gente ter um controle positivo no teste, porque se esse controle é positivo, me dá muito mais tranquilidade de olhar um teste negativo e dizer, não, o teste funcionou, a resposta linfocitária do paciente está ok, mas ele realmente não foi exposto à tuberculose. Então, eu acho que isso ajuda muito nas decisões aí individuais. Parece que só o corticoide tem uma interferência bem pouca em relação ao IGRA, em relação a pacientes que tomam outras drogas, antilinfocitário e outros imunossupressores. Legal. O Cláudio Francisco também, de novo, eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Os testes IGRA podem substituir o uso da isoniazida. Na verdade, né, se o IGRA poderia ser uma alternativa, né? Eu acho que é essa a ideia da pergunta, né? É uma alternativa para você, em vez já de começar a isoniazida naquele indivíduo com CD4 menor que 350, eventualmente o IGRA poderia te ajudar, né? E é interessante, né, Lígia? Eu vi que vários estudos, aí depois eu fiquei pensando, eu até achei esses dados baixos, né? Mesmo aqueles indivíduos com IGRA positivo, alguns estudos você mostrou, a chance de desenvolvimento de tuberculose, eu não sei quanto tempo de acompanhamento, mas em torno de 3%, alguns estudos 2%. Eu achei até baixo, né? Eu esperava uma chance maior, né? A gente tem aquela ideia, né, com o PPD, que um PPD forte reator, né, acima de 10, você tem uma chance em torno de 5% de desenvolver tuberculose nos próximos 2 anos e mais 5% o resto da vida, né? Em torno de 10% no total. Mas principalmente nos primeiros 2 anos. Eu acho que esse é o objetivo da isoniazida, né? Se exatamente prevenir. Mas eu achei até baixo, né? Assim. São acompanhamentos em torno de 2, 3 anos, tem estudo que chega a 5 anos, mas a média acaba ficando um pouco menor, né? Mas você tem razão.
A tuberculose extrapulmonar, o IGRA é uma alternativa naqueles casos ganglionares, que às vezes você não, às vezes não tem um gânglio periférico, difícil abordagem. O IGRA ajuda isso? Acho que ajuda, assim, um teste positivo, principalmente a depender o teste do IGRA é um teste que ele é aprovado como um teste qualitativo, positivo ou negativo, inclusive o laudo tem um resultado positivo ou negativo. Mas o entendimento cada vez maior de que a intensidade dessa resposta e principalmente o perfil dessa resposta, se é no TB1, CD4, no TB2, predominante CD8, CD4 mais CD8, tem trazido conhecimento da resposta em relação os diferentes momentos da tuberculose. E a resposta do TB2 na doença ativa, ela é maior. E, inclusive, a gente também tem estudos se propondo a estudar a evolução desses pacientes com doença ativa do IGRA. Então, são doenças super difíceis de diagnosticar. O IGRA pode acrescentar informação, mas o IGRA negativo não exclui. Tá. A doutora Maria Cláudia, Claudinha, estava comigo até agora há pouco lá na CCH. Mesma coisa, né, que a gente tem discutido. Você vê, Sumiri, como é polêmico mesmo entre os infectologistas, né? Maria Cláudia é infecto também. A questão da tuberculose em CD4 menor que 350, ou vale a pena repetir o IGRA ou o PPD após o início do tratamento em um paciente com HIV. O que você acha, Sumiri? Vale a pena ou você é bem taxativa nessa conduta de menos... Devido com 200 CD4, começamos já a isoniazida. O que você acha? Acho que não, acho que o tratamento de tuberculose latente não é uma urgência e não acho que é uma coisa que a gente faz nas primeiras consultas. A gente tem uma porção de coisas para resolver no começo e, em boa parte das vezes, na hora que a gente respira e fala, bom, que arestas a gente vai aparar agora, o paciente já tem um CD4 muito próximo de 350 ou acima de 350, e aí a gente sai atrás do diagnóstico de tuberculose latente. Então, acho que eu absolutamente advogo essa estratégia, não é uma coisa para sair fazendo, eu tenho CD4 horroroso, eu vou tratar, até porque muitas vezes, na hora do CD4 horroroso, tem uma tuberculose escondida ali, ativa, que daqui um pouquinho vai aparecer, não é? Então, acho que tem que ter cautela. Eu acho que essa política é para aqueles pacientes que não são a maioria na nossa mão, mas que existem, que são aqueles pacientes que ficam cronicamente com CD4 baixo. Você já viu tudo na vida dele, e às vezes até eles olham para você e dizem, preciso mesmo dessa profilaxia para toxo, porque faz anos que eu estou com CD4 menor que 200 e nada aconteceu. Eu acho que é para esse indivíduo que, na boa parte das vezes, que isso se aplica. Para o diagnóstico recente, para o paciente que ainda vai recuperar a imunidade, eu acho que cabe ter calma e esperar ele ter condições de, eventualmente, mostrar para a gente que ele efetivamente está infectado. Maravilha. Tem uma pergunta da Fernanda aqui. Agora eu fui lá para as questões. As questões que acabaram aqui do chat, acho que apareceu mais uma aqui, mas, enfim. A Fernanda Varela, boa noite, muito boas palestras, muito obrigado. Eu acho que essa aqui vai para a Lígia, né? Não sei se ela tem experiência aí. Gostaria de saber a opinião sobre a nova tecnologia Point of Care da Qiagen, saber a opinião de vocês sobre essa nova modalidade que pode substituir o quantiferon em locais sem um laboratório qualificado ou dificuldade no transporte da amostra para outra cidade, ou até mesmo vindo para substituir o quantiferon por ter um custo inferior. Conhece isso, Lígia? Da Qiagen? Não. Sumiri, você conhece alguma coisa assim? Tá, a gente fica devendo aí, Fernanda, vamos perguntar para o pessoal da Qiagen. A gente pode mandar uma pergunta para eles. Se você puder, só para me lembrar, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat depois, aí você manda para mim
E eu posso ajudar também, mas eu não remeto sei. para o pessoal da QIAGEN. Uhum. Como os testes IGRA já conversamos, a tuberculose extrapulmonar, em pacientes com tuberculose de mesentério, pós-uso de inibidor de TNF, os imunomoduladores, né? Há algum valor do IGRA como segmento pós-tratamento, uma vez que os anti-TNFs será reiniciado? Quer fazer alguma consideração, Liginha? Você que falou dos imunodeprimidos aí. Eu mostrei um trabalho, até nesse mesmo trabalho, um grupo italiano que publica muito em Quantifera, um grupo italiano bastante forte na área de tuberculose, que mostra a diminuição da intensidade de produção de interferon no tubo 1 e no tubo 2 após o tratamento, tanto da tuberculose infecção como latente. Mas as experiências são limitadas ainda, né? Valores de corte, comportamento, o quanto que isso é preditor de risco de recorrência mais para frente, né? A gente não sabe, por hora é só uma avaliação biológica mesmo, mas são interessantes os resultados. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que o sinal está invertido, né? Pacientes com CD4 deve ser menor que 350, né? Com risco ocupacional de exposição a TB, devem ser rastreados e tratados para TB latente. Acredito que seja CD4 menor que 350, né? Acho que deve ser maior mesmo, Edu. Maior acho que mesmo? o que está dizendo rastreados, não. Talvez não. Não sei. E, na verdade, quando você lê a nota técnica, ele diz o seguinte: nas situações em que a pessoa não tem acesso a um diagnóstico de TB latente e ela tem uma situação epidemiológica de risco, então você está autorizado, sem exame, você tratar a tuberculose latente desse indivíduo. Uma questão que chega bastante, e acho que gera bastante discussão também, é o paciente com CD4 bom, maior que 350, com PPD não reator, mas que tem uma exposição ocupacional de risco. Então, paciente infectado pelo HIV, eu tenho 2 pacientes assim, um é médico de pronto-socorro e o outro ele é técnico de radiologia num hospital. E os 2 têm CD4 maior que 350, os 2 têm PPD não reator, os 2 não tiveram acesso ao quantiferon. E com os 2 eu sentei e conversei, porque eles são pacientes de longa data, e eles disseram, tá, você disse que o PPD é ruim. Sim, o PPD não é o exame ideal. E todo dia eu faço raio-x de alguém com tuberculose sem saber, é fato. Esse paciente radiologista, a gente combinou junto e ele tratou a TB latente. Ele falou, eu não me sinto confuso, porque na verdade a conversa minha era, você não pode trabalhar em outro lugar? E aí ele disse, não, eu sou técnico de radiologia, eu só posso fazer raio-x, não posso trabalhar em outro lugar. E aí a gente tratou ele com CD4 bom, com um PPD não reator. No raio-x dele não dava para dizer que tinha, não tinha, era um raio-x normal, e ainda assim a gente tratou, num acordo conjunto. Mas eu acho que não sei se tem uma resposta, não sei se eu fiz o certo, mas ele ficou aflito, eu estava aflito, eu queria que ele mudasse de emprego, e ele falou que não ia mudar de emprego. Então a gente chegou nessa coluna do meio. Essa é uma situação que a gente se depara, né, em profissionais de saúde, quando a gente, enfim, identifica um profissional HIV positivo, a gente geralmente tenta conversar para que mude de setor, né? Às vezes trabalha numa enfermaria de doença infecciosa, trabalha no pronto-socorro. Então, em comum acordo, né? Primeiro conversamos, obviamente, com o paciente, né? Como a gente trabalha em CCH e a gente faz o atendimento também de risco ocupacional, então, às vezes, chega lá um acidente pérfuro cortante, você colhe a sorologia no momento do acidente e, de repente, vem lá um HIV positivo, né? Não tem uma relação direta com o acidente, mas já é um HIV positivo. Então, muitas vezes, né, dependendo do acompanhamento, a gente tenta verificar se ele gostaria de mudar de setor. Então, vai para uma unidade de cirurgia, algum local de menor risco, porque realmente
Da mesma forma que pacientes que tomam imunomoduladores, né, tem uma doença grave, nessa época de Covid, a gente até viveu mais isso, né, que o pessoal ficou mais atento e começou a procurar a gente, né, com alguma doença que realmente para alterar o setor. Isso é uma conversa que eu acho que sempre tem que ser feita com o paciente, claro, e dependendo a gente servir como um auxílio, né? A gente como infectologista, junto com a chefia, junto com a diretoria, isso ajuda bastante aí, sempre de forma sigilosa, claro, e com o consentimento do indivíduo, né? Isso é muito importante. Bom, tem mais algumas considerações aqui. Uma perguntinha da Luciana aí sobre Gene Expert. Alguma experiência clínica? Quer falar, Sumire? Eu acho que você, talvez lá no CRT, não sei se sua experiência com Gene Expert, no diagnóstico da tuberculose. A gente recebeu junto com, no mesma leva do Ministério da Saúde, a mesma máquina que foi para o HC, que foi para a escola, que foi para Emílio Ribas, que foi para Santa Casa, nós recebemos também no CRP. A gente processa as nossas amostras, que não é uma casuística tão grande, porque são 9.000 pacientes em acompanhamento, mas a gente faz também para o hospital penitenciário e algumas outras unidades hospitalares. A nossa máquina não roda o dia inteiro, então a última entrada é por volta das 8 horas, então termina de rodar às 10 horas, então ela fica ociosa durante a noite, mas, via de regra, um escarro colhido naquele dia, a gente tem o resultado do Gene Expert no mesmo dia. Se o paciente tem paciência de esperar, a gente consegue dar um destino para ele, uma conduta no mesmo dia. Embora a resistência à rifampicina não seja uma coisa frequente, especialmente, né, a gente tem bastante uma população razoável de retratamentos, pessoas que abandonaram, e aí nesta população, especificamente, de vez em quando a gente encontra uma resistência à rifampicina, isso muda o curso da vida daquela pessoa, descobrir no tempo zero que não era aquele remédio que ele devia tomar, né. Então, para a gente tem sido uma experiência muito feliz, por conta da agilidade do diagnóstico, e a gente não tem tido nenhum problema com insumo. Eu acho que há uns 2 anos atrás a gente ficou, acho que todo mundo ficou sem cartucho por um período de tempo, alguns meses, mas eu acho que foi a única vez que a gente teve problema com suprimento. Tem funcionado muito bem, essa parceria com o Ministério tem funcionado muito, não, acho que nem é mais o Ministério, a gente lida direto com o Lutz, e eles que mandam os cartuchos para a gente. Acho que é uma tecnologia que mudou o jeito da gente, a agilidade, da gente, né, tomar as condutas. Não tenho dúvida de que acrescentou, em termos de qualidade. Bom, pessoal, já passamos aí 10 minutinhos do horário. Queria agradecer especialmente a apresentação da Sumire, da Lígia. Realmente foi fantástico, acho que foi ótima a discussão, todos nós aprendemos bastante. E agradecer aí a audiência, a gente chegou em torno de 150 participantes aí durante as aulas,